Now I Became Death, the Destroyer of the Worlds. Ou em português, Agora Eu Me Tornei a Morte, o Destruidor de Mundos. Essa frase parece ter sido dita por vilões de quadrinhos como Thanatos, Galactus ou até mesmo Darkseid. Mas ela faz parte de um texto religioso hindu e foi dita pelo cientista Robert Oppenheimer após um teste bem-sucedido de uma arma nuclear. Mas quem é esse cientista que será retratado no filme de Christopher Nolan, que ele estreia agora dia 20 de julho de 2023? Eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo agora de curiosidades da história das ciências do canal Analítica Sem Dúvidas. Então, pessoal, antes de continuar, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe um like que ajuda muito o canal a continuar crescendo e siga o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Mas antes de falar de Oppenheimer, eu queria falar para vocês um pouco sobre a história de Thales Tortato, um jovem de 18 anos que teve sua família brutalmente assassinada e parte atrás de vingança. Essa é a história do quadrinho Omerta, publicada pela editora Guará e escrita pelo meu amigo do canal Nerd All Stars, Rino Félix. Essa história, pessoal, foi publicada ano passado em 3 edições do Almanac Guará e esse ano a segunda metade publicada no aplicativo Funktoon, também da editora Guará. Agora, o Rino e a editora Guará começaram no Catarse uma campanha de financiamento coletivo. Então eu vou deixar aqui na descrição e também no card o link para o vídeo do Rino explicando mais sobre a campanha e também o link direto para o apoio. Tem recompensas, depende de quanto você puder colaborar, vão ter vários níveis de recompensa. Então, pessoal, acessa, ajuda bastante o Rino e quem puder colaborar, toda ajuda será bem-vinda. Tudo bem? E também se inscreve no canal do Rino porque o cara é um excelente contador de histórias e quadrinhos. Agora sim, vamos falar sobre Oppenheimer. Ele nasceu dia 22 de abril de 1904, na cidade de Nova York. Sua mãe era uma pintora e seu pai era um importador de tecidos, o que deixou ele, na época, com uma boa condição financeira, a família toda, no caso. Ele, desde pequeno, sempre foi um estudante versátil. Ele sempre gostou de literatura, mineralogia, e devido à condição financeira de sua família, ele sempre estudou em bons colégios particulares. Quando ele se formou no equivalente ao ensino médio na época, em 1921, ele já estava apresentando muito interesse por química, na verdade. Então, no mesmo ano, ele foi aprovado e passou a estudar no ano seguinte, 1922, na Escola de Química de Harvard, em Massachusetts, na cidade de Cambridge. Em 1925, ele se formou e, durante a graduação, ele já mostrou muito interesse por física experimental e termodinâmica. Ainda em 1924, ele já foi aprovado no programa de pós-graduação em física da Christ's College, em Cambridge, agora do Reino Unido. Só uma curiosidade, pessoal, existem 8 cidades chamadas Cambridge no mundo. A do Reino Unido, uma na Nova Zelândia, uma no Canadá e 5 nos Estados Unidos. Só que Oppenheimer não estava feliz na sua pesquisa, na verdade, de pós-graduação em Cambridge, o que levou a ele até ter um relacionamento um tanto conflituoso com o seu próprio orientador. O próprio Oppenheimer comentou com alguns amigos que, antes de entrar em férias, acabou deixando uma maçã contaminada com produtos químicos tóxicos na mesa do seu orientador antes de sair. Em 1926, ele acabou abandonando Cambridge e indo agora para a Universidade de Göttingen, na Alemanha. Acho que eu falei certo. E começou a estudar lá sobre a edição de Max Born. Também lá, ele acabou conhecendo e desenvolvendo amizade com outros cientistas prodígios da época, como Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi e Paul Dirac. Em 1927, ele acabou concluindo o estudo de doutorado e publicou a aproximação Born-Oppenheimer juntamente com seu orientador. Essa aproximação é um modo matemático de calcular a energia de moléculas desprezando a energia do núcleo dos átomos, porque quando compara a massa e a velocidade do núcleo em relação ao elétron, a massa do núcleo é muito grande
e vai acabar sendo muito lento comparado ao movimento eletrônico. Então, a energia atribuída ao núcleo atômico das moléculas pode acabar sendo desprezado. Então, Oppenheimer retornou aos Estados Unidos e acabou dividindo a sua pesquisa algum tempo entre Harvard mesmo e a Caltech, que é Instituto da Califórnia, que é onde é situada a série The Big Bang Theory. Na Caltech, ele acabou conhecendo Linus Pauling, daquele lado da distribuição eletrônica. E acabaram desenvolvendo algumas pesquisas na área de ligação química. Só que Oppenheimer começou a dar em cima da esposa do Linus Pauling, o que acabou gerando um conflito entre os dois e a relação profissional entre eles acabou naquele momento. Depois de um breve período na Europa e também de um problema de saúde que afastou ele um pouco do trabalho, Oppenheimer retornou para a Califórnia, agora na Universidade de Berkeley, mas ainda assim continuou desenvolvendo alguns trabalhos na Caltech. Em 1923, juntamente com sua primeira aluna de doutorado, Melba Phillips, eles acabaram observando que alguns elementos ficavam radioativos após serem bombardeados com deutério. Lembrando que deutério é um gás, é um isótopo de hidrogênio na verdade, só que no núcleo tem um próton e um nêutron. A explicação desse fenômeno foi conhecida como processo Oppenheimer-Phillips e é usado até hoje para alguns procedimentos. Além disso, ele fez estudos em astrofísica e em 1939 ele publicou um artigo prevendo a existência do que hoje nós chamamos de buracos negros. Ele fez pesquisas importantes na astronomia teórica, física nuclear, espectroscopia e química quântica. O seu trabalho também previu muitas descobertas que foram depois realizadas, como a existência de nêutrons, mesons e estrelas de nêutrons. Mas pessoal, tudo isso aqui foi um pequeno resumo para chegar no ponto que eu acho que vai ser o principal assunto do filme do Nolan, o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi autorizado pelo próprio presidente na época dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. O Oppenheimer foi convidado para ser diretor pelo próprio presidente do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, James Bryan Connaughton, que foi professor de Oppenheimer em Harvard. A pesquisa dele era para desenvolver uma arma de guerra baseada em fissão nuclear. O próprio diretor-geral do projeto, o engenheiro militar, tenente-general Leslie Groves, dizia que via em Oppenheimer uma ambição arrogante que ele mesmo considerou que seria um grande impulso para o sucesso do projeto. A ideia inicial era fazer um canhão de fissão de plutônio, mas para isso eles precisavam gerar o isótopo radioativo plutônio-239. Só que, no reator nuclear que eles tinham na época, eles conseguiram fazer o plutônio-240. Dessa forma, eles abandonaram a ideia do canhão e começaram a pensar em um artefato explosivo. Eles usaram uma chamada lente explosiva que ajudava a comprimir a massa crítica de plutônio, que é a quantidade de massa crítica, a quantidade de isótopos em quilo, para uma reação de fissão ficar autossustentável, e acabou transformando numa massa supercrítica. Daí, como uma fonte de nêutrons para iniciar a reação no momento certo, esse foi o projeto inicial do artefato. Em 16 de julho de 1945, o primeiro teste do artefato foi realizado em Alamogordo, Novo México. O teste foi bem sucedido e, em 6 de agosto de 1945, o mesmo dia do primeiro atentado a Hiroshima, Oppenheimer foi ovacionado. Mas, após ver a tristeza dos membros da equipe após os atentados de Hiroshima e Nagasaki, o próprio Oppenheimer foi pedir ao presidente na época, Harry Truman, para cessar e controlar os testes nucleares, dizendo que sentia que via sangue em suas mãos, o que deixou o presidente bastante irritado e solicitou que ele não voltasse mais ao escritório de Los Alamos. Mesmo assim, Oppenheimer foi condecorado com uma medalha de honra ao mérito pelo próprio Truman em 1946.
Após o fim da guerra, Oppenheimer deixou o projeto Los Alamos e foi para Princeton, Nova Jersey, no Instituto de Pesquisas Avançadas, abandonando assim Ruth Tolman, a esposa do seu amigo Richard Tolman, que trabalhava com ele em Los Alamos, com o qual ele estava tendo um caso. Detalhe: Oppenheimer já era casado desde 1941. Posteriormente, o próprio Oppenheimer foi nomeado pelo presidente Truman como conselheiro consultor de um comitê sobre energia nuclear, que defendeu a criação de uma autoridade internacional de energia nuclear para controle de materiais nucleares. Em 1947, após a criação da Comissão de Energia Nuclear nos Estados Unidos, Oppenheimer foi nomeado como presidente do Comitê Consultivo Geral, onde ficou responsável pelo financiamento de pesquisas relacionadas à energia nuclear. Mas, após um teste nuclear bem sucedido pelos soviéticos em 1949, Oppenheimer autorizou pesquisas de armas termonucleares à base de hidrogênio baseados em fusão nuclear. Assim, o físico Edward Teller, amigo de Oppenheimer desde a época da Universidade de Göttingen, e o matemático Stanley Ulam ficaram encarregados desse projeto. Porém, Oppenheimer já estava sendo investigado pelo FBI por apresentar indícios de ligação com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1952, um inimigo político de Oppenheimer, Lewis Strauss, usando uma carta do coordenador da investigação do FBI, Edward Edgar Hoover, associando Oppenheimer aos soviéticos, pressionou o presidente da época, David Dwight Eisenhower, a revogar os acessos de segurança e remover Oppenheimer de toda a pesquisa militar. Em 1954, houve uma audiência secreta solicitada pelo próprio Oppenheimer para se defender das acusações. Diversos cientistas testemunharam a favor de Oppenheimer, entre eles Edward Teller, que afirmou que Oppenheimer era fiel ao governo, mas achava mais seguro ver os interesses do país aos cuidados de pessoas mais confiáveis, já que discordava e até mesmo não compreendia várias ações tomadas por Oppenheimer. Outros cientistas afirmavam que Oppenheimer estava apenas sendo vítima de um medo que associava pessoas do espectro político mais à esquerda aos soviéticos. Entretanto, a privação dos direitos políticos de Oppenheimer continuaram, o que levou ele a viver em uma das Ilhas Virgens Americanas com sua esposa e filhos a partir de 1954. Ele teve palestras canceladas abruptamente, mas continuou seus estudos, publicações e conferindo palestras internacionais na área de física, estabelecendo relação com cientistas como Albert Einstein. Ele chegou a receber o prêmio Henrique Fermi em 1963 do então presidente John Kennedy. Em 1965, Oppenheimer descobriu um câncer na garganta. Depois de mal-sucedidos tratamentos quimioterapêuticos e radioquímicos, ele veio a falecer dia 16 de fevereiro de 1967, em sua residência em Princeton. Em 2022, foi cancelada a revogação dos acessos de segurança de Oppenheimer pela Secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, alegando que tal revogação havia violado os próprios regulamentos da Comissão de Energia e que Oppenheimer havia sim provado sua fidelidade ao país. Brilhante e controverso. É dessa forma que eu vejo Oppenheimer. É inegável as contribuições dos seus estudos para a ciência, principalmente na área de quântica e energia nuclear. Mas atitudes como tentar envenenar o orientador, assediar e até mesmo ter casos extraconjugais com esposas de colegas de trabalho, e o sentimento que ele teve após o teste da arma nuclear deixam em dúvida o seu caráter. E é tudo isso que eu quero ver no filme Oppenheimer, do Nolan, que estreia agora dia 20 de julho de 2023. E eu volto depois para falar o que eu achei do filme. Mas até lá, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ative a notificação para receber novos envios, deixe um like nesse vídeo, e siga o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Já abri um Threads também, mas nem usei. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com.
É tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau.